Declara-se aberta esta sessão do Parlamento da Região, o programa onde os deputados contactam com os seus eleitores. Esta noite tenho como convidados em estúdio Eduardo Teixeira, deputado do PSD eleito por Viana do Castelo, Mota Andrade, deputado do Partido Socialista eleito por Bragança, Raul Almeida, deputado do CDS eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda e líder parlamentar, também eleito por Aveiro. Hoje é um dia complicado, começaram as discussões nas comissões quanto ao Orçamento de Estado, e estou a dizer isto foi complicado porque alguns dos deputados que estão aqui estão a fazer um grande sacrifício, alguns deles vão já de seguida para Lisboa, para amanhã cedo estarem no Parlamento. Outros deputados mais difíceis de contactar, o programa de hoje resulta em particular também da boa vontade de Eduardo Teixeira, que está aqui deixando alguns compromissos e foi o único deputado dos 44 eleitos pelo PSD pelos 5 distritos a norte do Douro mais Aveiro que se mostrou disponível. Dizer que um destes dias, até porque aqui os deputados contactam com os seus eleitores e a oportunidade dos eleitores conhecerem os deputados que elegeram, que um destes dias revelarei a lista dos deputados que ainda não marcaram presença neste programa, apesar de terem sido convidados, e refiro-me, é claro, a estes 6 distritos. Muito obrigado a todos por estarem aqui para esta noite. Temos agendados alguns temas, como seja o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que criticou o caminho seguido pela Troika e que recomenda um aumento salarial, não só do salário mínimo, como também das pensões. O Orçamento de Estado para 2014, a discussão está aí, como já referi, o guião da reforma do Estado. E esta semana surgiu uma notícia de que há deputados sobreendividados que já pediram ajuda a empresas especializadas para tentar fazer face às suas dívidas. Cai assim por terra talvez o mito de que os políticos ganham muito ao Eduardo Teixeira. Pois, uma das questões de já fazer uma declaração de interesse. Eu posso mostrar que isto foi dado... Não, eu também não lhe pedi para revelar nem a ninguém que esteja nessa situação, porque é um caso particular. Foi o Correio da Manhã que avançou com esta notícia durante a semana, dizendo que os parlamentares em causa são do PSD, PS e CDS. E que têm muitos créditos para pagar e que não conseguem pagá-los com os cortes que foram feitos. Com certeza, também é um sinal claro de que as dificuldades são para todos. E os cortes que se verificaram, ou melhor, as racionalizações que se verificaram, também afetaram o mundo político, como não podia deixar de ser. O esforço é de todos e para todos. Andrade, pode-me esclarecer de quanto é que os deputados viram cortados nos seus salários? Bom, antes mais boa noite, entre 2011 e o dia de hoje, eu presumo que esteja na casa dos 32%. 32% de corte. Foi esse número, aliás, divulgado pelo Sr. Presidente da Assembleia na semana passada. Almeida, são 2.400 euros limpos que um deputado recebe em Portugal? Não, mas depende do agregado familiar, depende da retenção que faz o IRS, poderá eventualmente, no caso de um titular, portanto, uma pessoa solteira, a exercer o cargo, poderá ser esse o salário base, não sei agora a tabela de cor, obviamente, dependerá disso. Agora dizer que isto são casos que acontecem em todas as classes profissionais, não acho que seja muito feliz especular sobre isto nesta altura. Se isso servir, de facto, para as pessoas perceberem que os políticos não ganham tanto e aqui, em particular, os deputados com todo o chorrilho de mentiras que nós somos alvo, que todos temos motorista, que todos temos assessor próprio, que todos comemos lagosta a 5 euros no restaurante da Assembleia. Se isso servir para desmistificar e para se dizer a verdade sobre os deputados, muito bem. Se for para mera especulação sobre pessoas que estejam transitoriamente a atravessar um período de dificuldades como estão tantos portugueses, parece-me profundamente reprovável. Dizer só também que os deputados portugueses, e é bom que as pessoas tenham consciência disso, fala-se muito do caso sueco, os deputados portugueses são dos que menos ganham na União Europeia. Eu, muito particularmente, o entendimento que eu tenho disto é se os políticos, se os deputados deviam ser mais bem pagos, sim, todos os portugueses deviam ser mais bem pagos. Enquanto o salário mínimo for de 485 euros, eu não me sinto, como deputado,
com legitimidade ética e moral para defender um aumento dos salários dos deputados. Pedro Filipe Soares, do dinheiro que recebem, os deputados têm que pagar o alojamento em Lisboa, além da casa que têm nos seus sítios eleitorais. É o espaço. Consoante a distância que existe a Lisboa, há uma ajuda de custo. Os deputados de Lisboa não recebem ajuda de custo. Exatamente, essa é a prática. Agora, eu creio que esta ideia da relatividade é importante. Em primeiro lugar, dar uma informação que é factual. Os deputados do Bloco de Esquerda recebem de salário aquilo que recebiam antes de serem deputados. O remanescente é entregue ao partido. Há um princípio que nós levamos por diante. No PCP também. Creio que sim. Há um princípio que levamos por diante, que é que não há um enriquecimento com o desempenho de cargos públicos. Agora, eu creio que esta relatividade que foi introduzida na análise dos salários é relevante. Se nós tivermos em conta os salários milionários de muitos gestores bancários, um deputado ganhará pouco. Se tivermos em conta o salário mínimo nacional e o salário médio nacional, salário mínimo 485 euros, salário médio abaixo dos 800 euros por mês, é uma exorbitância. Eu creio que o principal problema do nosso país é esta discrepância de rendimentos, esta enorme desigualdade que não acontece noutros países. O exemplo da Suécia demonstra isso mesmo. O que é a margem salarial é muito diferente do que é todo o espaço entre os salários mais baixos e os salários mais elevados. Há um rácio, curiosamente, muito superior. O salário do deputado sueco é muitas vezes superior àquele que o do salário português é em relação ao salário médio português. Já para não falar no italiano. Mas o italiano é escandaloso. Estamos a buscar um caso de uma social-democracia de um regime equilibrado e internacionalmente reconhecido. Agora, a questão é esta, é que o valor absoluto do salário mínimo e médio na Suécia permite às pessoas um nível de vida diferente daquele que permite cá e, portanto, haverá legitimidade dos políticos também, como proporcionam isso às pessoas e governam o país de forma a que as pessoas possam ter esse nível de vida, também terem um salário como esse. Mas foi a vossa oportunidade também de poderem dizer que sofrem com os quartos. Eduardo Teixeira, começa por si. A Organização Internacional do Trabalho critica todo o caminho que está a ser seguido pela Troika e recomenda um aumento salarial. Não só do salário mínimo, como também das pensões, e dizendo que o caminho que a Troika seguiu que está completamente errado. Dizer que a Organização Internacional do Trabalho não é numa confederação de sindicatos, mas é uma agência ligada às Nações Unidas. É verdade, os dados que foram revelados, todos nós temos a noção, ainda falámos há pouco, em relação ao ordenado dos políticos, que enquanto os portugueses receberem o salário mínimo que recebem, nós temos que nos contentar um pouco, e faço também aqui uma declaração de interesses. Eu, como sou deputado em exclusividade, recebia mais na minha atividade profissional do que hoje recebo enquanto deputado, bem menos. Mas não me queixo porque essa é a minha missão e escolhi servir o meu país, servir a minha região, mas há muitos casos destes no Parlamento, não sou certamente o único, há muitos casos mesmo. E neste momento, o salário mínimo nacional, todos reconhecemos que terá que ter um caminho. A Troika entendeu, e na última avaliação, entendeu que deveria ser em sentido contrário ao que a OIT hoje nos vem dizer. Isto é um caminho que tem que ser percorrido na concertação social com os parceiros, com os empresários. Mas essa receita tem sido aplicada em vários países que estão sob intervenção. Eu lembro o caso da Irlanda, que com o ordenado mínimo 1.400 e tal euros, teve que baixar para 1.200 e tal, mas ao fim de 6 meses voltou a subir. As instituições têm que funcionar e há uma concertação social, há um clima de negociação entre trabalhadores, entre empregadores, entre o Estado também a regular, mas também aqui há um dado muito positivo. Nós tivemos no último trimestre, apesar da grande dificuldade que existe em termos de emprego, Portugal perdeu muitos empregos desde 2005, 2006, perdeu cerca de 14% dos empregos, não é? O número de desempregados cresceu, perdeu um em cada 7 empregos foram perdidos nos últimos anos. Mas a OIT também acredita que Portugal pode criar até 2015 mais 108 mil empregos. E para isso é necessário, com certeza... De 2008 em diante, destruiu mais de 600 mil postos. Muito bem, muito bem, não, muito mal, infelizmente, é essa a questão. Perdeu 1 em cada 7 dos empregos, perdeu 14% do número de empregados e por isso é que o desemprego tem este nível que se verifica. Mas há aqui dados positivos. A OIT acredita que isto não é um caminho que está a ser trilhado do ponto de vista negativo. A OIT acredita que Portugal pode criar até 2015 mais 108 mil empregos.
E essa é, de facto, uma preocupação que todos temos, ao nível dos jovens licenciados, ao nível dos desempregados de longa duração. Portugal tem que, como eu disse, penso que na última vez que estive aqui, tem que se começar a falar de crescimento e está-se a verificar o crescimento. Este guião, e nós falaremos a seguir, serve precisamente para que o Estado não seja um Estado minimalista, mas para que o Estado se consiga aplicar reformas para que se consiga libertar para a economia funcionar de forma mais eficiente, para que o Estado, que as pessoas se revejam no próprio Estado. E para isso nós temos que saber que atingimos um nível histórico de desemprego, são quase 17% dos portugueses que vivem este flagelo. Esses são os números que apontam, mas também sabemos que o crescimento económico também nos projetava já para este primeiro trimestre e este segundo trimestre. E já há crescimento na economia, verifica-se dados positivos nestes 2 últimos trimestres. Sabemos que o caminho é difícil, que o caminho que vamos percorrer em 2014 muito difícil é, os sacrifícios são para todos, mas o Estado tem que cada vez mais emagrecer na sua estrutura e por isso este guião do Estado serviu precisamente, no Carlos Andrade, para que todos os partidos entrem num diálogo. É um ponto de partida, não é um documento que seja imposto, é para que todos possamos dar um contributo, os partidos políticos essencialmente. Há um grande caminho a percorrer para além desta legislatura. Mas o PS não concorda com esse caminho. Só para terminar, muito rapidamente, da questão do salário mínimo, nós queremos sempre ter trabalhadores motivados é que o governo não aumenta e tem travado qualificados. Mas tem travado e por isso nós temos que percorrer o trabalho da Constituição Social. Deputado Mota Andrade, adivinho que o senhor estará a pensar, mas o que diz a Organização Internacional do Trabalho é o que tanta gente tem dito. E é, infelizmente, aquilo que o PS tem dito ao longo destes mais de 2 anos desta governação e que não tem sido ouvido. E, aliás, o diretor-geral da OIT disse que um ajustamento feito à custa de perdas de emprego é ineficaz. Isto é verdade, porque um ajustamento, quando é feito tendo como base a depreciação do trabalho e a destruição de emprego, tem uma consequência, e a consequência é a retirada de dinheiro da economia e, como tal, é o aumento da recessão. E o que nós assistimos foi que, em 2012, houve um ano enorme de austeridade. O Governo, aliás, duplicou a austeridade em relação àquilo que estava previsto no memorando da Troika. Porque nós tivemos, em 2012, 9.600 milhões de euros de austeridade, quando só estavam previstos 4.800. Foi aquela velha história de o Governo e de Passos Coelho e Vítor Gaspar dizer nós queremos ir além da Troika. Depois, em 2013, ano corrente, houve um brutal aumento de impostos que todos assistimos e que, aliás, todos sofremos, porque não há ninguém que, quando recebe o seu vencimento, e quando digo um brutal aumento de impostos, nomeadamente no que diz respeito aos rendimentos do trabalho, ao IRS. E agora, para 2014, querem fazer o condimento das duas, a junção das duas. Ou seja, mais austeridade, mantendo este brutal aumento de impostos a que assistimos em 2013. E é isso também que a OIT nos vem dizer, é que isto não está certo, isto vai dar mal. E vai, porque ainda agora o Teixeira falava sobre o emprego e a sua grande preocupação com o desemprego. Mas é o próprio Orçamento de Estado que diz que para o ano vão existir mais 60 mil desempregados. E, portanto, isto é dramático, é a estratégia do custo, o custar, que tão maus resultados tem dado para o país. Porque nenhum, nem em 2012, nem em 2013 e seguramente em 2014, nenhum indicador é positivo. Em 2012, todos nós nos lembramos do descalabro. Responda a esta questão que está a ser levantada pelo deputado Eduardo Teixeira, que é mais uma provocação, mas porque é que o PS não negocia com o Governo? O PS tem estado sempre à mesa, e o PS, a quando do memorando, e logo no primeiro ano de execução desse mesmo memorando, separou-se, efetivamente, demarcou-se da estratégia seguida pela maioria e quando Vítor Gaspar era ministro. E disse que assim não íamos lá porque não tínhamos nada que ir além do que aquilo que a Troika nos exigia. E o que a Troika nos exigia, sejamos claros, já era muito.
Só que Passos Coelho e todo o seu governo achou que tinha que ir além dessas normas, desses imperativos que estavam no memorando. E foi, como já disse, foi. Logo no primeiro ano a austeridade é o dobro daquela que devia ter sido. Lembro, aliás, com cortes no subsídio de Natal, com cortes no subsídio de férias nos trabalhadores. Mas e os resultados foram esses negativos. cortes continuam em vigor. Exatamente, não, mas depois foram sobretaxa declarados inconstitucionais e começaram no corrente ano, fazem uma sobretaxa após cortar, mas eles teoricamente existem. Em 2011 foi os 3,5% do tal meio subsídio de Natal. Foi meio, mas em 2012 eu estou a falar... 2012 não, eu já mas em 2013 continua. Já estou a dar o 2011 mas de barato. Continua em 2013. Já estou a dar o 2011 de barato. Isto começou mas não dê porque, olha, com aquilo que se fez em 2012, certo. Não, isso todos nós perdemos. Mas todos nós perdemos. Mas a verdade é que não conseguiram ter resultados absolutamente nenhuns. Aliás, é inacreditável e é incrível, porque nós este ano temos todos estes sacrifícios, temos este brutal aumento de carga fiscal e vamos chegar ao fim do ano, veja, com o mesmo déficit do ano passado. É inacreditável com 5,8. Portanto, isto é sinal que, de facto, estas políticas não estão a dar certo. Aliás, há um indicador muito interessante. Com este aumento brutal de impostos, nós vamos chegar ao fim do corrente ano, 2013, e veja só, tendo o Estado arrecadado menos 1.000 milhões do que arrecadou há 2 anos, em 2011. Portanto, isto é de facto a prova do descalabro em que esta maioria aumenta e também conduziu o país do aumento enorme de falências, do aumento de desemprego, daquilo que todos nós sentimos em termos das dificuldades do nosso dia-a-dia. E é esse caminho, aliás, que o Governo quer também para 2014. Sr. Deputado Rolama, para que é que serviu tudo isto? É o que nós nos... Para que é que serviu tudo isto? Quando ouvimos um organismo internacional que vem dizer, porque uma coisa é o debate e o combate político, muitas das vezes as pessoas dizem, mas se calhar talvez não seja bem assim, não? Claro. Mas quando nós temos um organismo internacional ligado às Nações Unidas a dizer isto está tudo errado, isto não devia ser feito assim, é preciso aumentar os salários, porque senão Portugal... O que diz o relatório é praticamente que não há saída por aqui. Bem, Fernando Tavares, vamos ver uma coisa claramente. A OIT é um organismo internacional credível. Eu tenho maior apreço, faço parte da Comissão de Trabalho, vou a seminários internacionais da OIT, portanto sou insuspeito para falar da OIT. Agora, tem uma opinião e tem uma visão para a saída da crise. O FMI é uma instituição internacional. Sim, com certeza. A União Europeia tem igual credibilidade como a OIT e tem receitas diferentes. Agora, isto para lhe dizer que há coisas, se me pergunta, segundo o seu ponto de vista, o relatório da OIT é para machucar e deitar fora? Não. Claramente não. E gosto de ser sério em relação a isto, e acho que já neste programa eu nunca defendi uma política, nem acho que o modelo português se deva basear para o futuro e para fundarmos o país e para a tal refundação do Estado que queremos, todos. O modelo português não pode ser um modelo de salários baixos, tem que ser um modelo competitivo, tem que ser um modelo de especialização, tem que ser um modelo de alta produtividade, e só se consegue isso se os salários não forem baixos. Portanto, não podemos querer produtividade sueca ou alemã com salários indianos. Portanto, quanto a isso, muito claramente, é esta a minha opinião pessoal e é aquilo que eu defendo. Agora, eu tenho só que recordar aqui o que defendem vários economistas em Portugal e que estão do lado deste governo, e lembrava-me, por exemplo, de António Borges, que era uma voz muito ligada ao governo. Ele já faleceu, mas foi durante muito tempo. O que ele dizia mais tarde vinha a fazer-se lei. Ele defendia que os ordenados deviam baixar de 20% a 30%. Fernando, foi buscar um caso que para mim me é particularmente difícil, porque, como sabe, desde o dossiê RTP ao dossiê das sugestões salariais, eu estive sempre em posições opostas à do professor António Borges, por quem tive sempre imenso respeito e cuja memória respeito, mas muito francamente foi de facto uma pessoa junto do governo e com posições diametralmente opostas às minhas, portanto não posso comentar, nem posso, digamos, ir em socorro dessas teses, nem justificá-las, porque são teses em que não acredito. Agora, o que eu defendo e o que eu acredito é que
a concertação social deve funcionar. Estão lá os agentes económicos todos. Claramente. Estão lá os trabalhadores, estão os empregadores, estão as forças sindicais, estão todos. E deve haver aqui, o nome diz tudo, uma concertação, um diálogo permanente, ao qual, infelizmente, a CGTP se tem marginalizado por vontade própria, mas que a UGT muito responsavelmente tem participado, tem construído, tem proposto. E deve ser entre os agentes da concertação social. Com a presença do Governo, obviamente, o Governo não se pode eximir de responsabilidades nisto. Quem aprova a legislação, Que devem... ou quem sim, propõe é o Sim, Governo. mas o Governo não pode... Mas está nas mãos do Governo decretar um aumento do salário mínimo, por exemplo. Mas eu sou contra esse decreto unilateral. Acho que ele deve ser encontrado e se tem havido... O salário mínimo existe para isso. Não, mas tem havido... Até a Alemanha está a discutir entre o salário mínimo. Portanto, falou na concertação social. E o que é curioso é que estamos no dia, hoje, em que a concertação social apoiou por unanimidade o relatório em relação ao Orçamento de Estado de 2014. E curioso, tudo contra também. Ou seja, não acreditam no Orçamento de Estado para 2014. Tem que ser consequentes e fazer propostas. É bom que nós digamos às pessoas... Até havia... O Sr. Primeiro-Ministro, ainda na semana passada, nas longas maratonas de debates, Quanto ao salário mínimo, havia unanimidade nas confederações patronais, nas confederações sindicais, para um aumento do salário mínimo. O Governo é que não saiu uma proposta. Neste momento não há uma proposta da concertação social. Se ela existir, eu acho que o Governo tem que a considerar e tem que legislar nesse sentido. É tão simples quanto isso. Estou a dar a minha opinião sobre isto. Isso não é verdade. O que não é verdade. Posso dizer que não houve uma nova proposta da concertação social, isso é factual. Claro. Agora, que há uma proposta da concertação social, há. Que ela já não foi cumprida pelo governo anterior, também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Não, é um acordo. Sim, é um acordo, é verdade. Foi um acordo aceito por unanimidade. Quem roeu a corda deste acordo não foram nem os sindicatos, nem os patrões. Foi o governo do Partido Socialista. Este governo, o governo PSD-CDS, tem pessoas que criticaram essa posição do governo do Partido Socialista. No entanto, fizeram exatamente o mesmo. Se nós olharmos... está-se a referir ao aumento gradual do salário mínimo. Exatamente, até 500 euros. Até 500 euros. A meta era 500 euros. A meta era 500 euros. Não, isso era a meta de 2011. Depois ainda ia mais além, até aos 550, como está a dizer o Estado. Sim, mas o patamar mínimo era 500 euros. Neste momento, se chegássemos ao início de 2014, com o valor atualizado desse acordo, daria 545 euros. É disso que estamos a falar. E isso não foi aceito pelo governo anterior, não foi aceito por este governo atual. Se nós olharmos para o que é que tem falhado aqui, são os governos, não são nem os sindicatos, nem o patronato. Logo, a concertação social deu claramente o que queria, disse o que queria, deu essa indicação. Quem não segue a indicação é o governo. E é por isso que essa ideia não é verdadeira. O governo não deve há uma proposta atual A proposta atual da concertação é que se siga aquilo que foi acordado. E aquilo que foi acordado há neste momento condições, felizmente, condições de ciclo económico, de inversão da recessão, que eu acredito que possam ser favoráveis. O que foi acordado significa que em 2014 devíamos começar o ano com um valor de 545 euros. E eu, com toda a transparência, já o dissemos publicamente, insisto aqui nesse ponto. O Bloco de Esquerda vai fazer essa proposta no Orçamento de Estado, que é na lei onde deve dizer. Essa questão da Troika é engraçada. Eu acho interessante a ideia. Eu acho interessante a ideia que a Troika tudo pode, tudo quer, tudo manda e o Governo nada pode fazer. Não, mas nós estamos a Troika estava quando chegou a Portugal. Infelizmente até junho mandará muito. A Troika estava quando chegou a Portugal indefetível numa ideia. Numa ideia que era relativamente à prestação de prejuízos fiscais por parte das empresas. Estava em 4 anos, a Troika ia passar para 3 anos. Foi isso que foi assinado. O Governo, numa primeira fase, chegou a acordo com a Troika para passar para 5 anos. E agora escreveu, na reforma do IRC, que vai passar para 12 anos. Ora, se quando é para negociar em nome dos grandes grupos económicos, porque são esses que beneficiam destes interesses, é possível, afinal, mudar a vontade da Troika, eu não percebo como é que a voz forte que o CDS até dizia que teria junto da Troika, ou até o bater-se da mesma forma que se bate pelas grandes empresas, o PSD, não consegue fazer pelo salário mínimo. Isso é que não é compreensível. E é nestas escolhas que nós vemos que, afinal, a Troika não manda tanto quando se diz que ela manda, o Governo é que não tem tanta vontade quando diz que tem. Eu até posso deixar um outro desafio, muito claro aqui sobre esta matéria. Se a Troika sair em junho do próximo ano, veremos se assim é, se assim for,
se o Governo então propõe para 1 de julho o aumento do salário mínimo? Se o problema era a Troika, então que se chega à frente... Não, o problema é haver condições, obviamente. Então o problema já não é a Troika. A Troika já é a desculpa. O problema é a vontade do Governo. É haver condições, não é a vontade do Governo. Orçamentalmente, do ponto de vista de contas públicas, não tem quase impacto esta alteração salarial. Não tem quase impacto, é reduzido. É mais reduzido do que estamos a falar, quer da redução da receita do IRC para as grandes empresas, quer da alteração das pensões de sobrevivência. É quase residual. Eu acredito que esse dinheiro seria injetado na economia. Tem muito mais impacto no privado. Agora, esse dinheiro seria com certeza injetado na economia. Quem ganha 500 euros e passa a ganhar 545, não é o caso, não é para pôr no banco. 485 euros. Ainda é pior, são 432 porque é preciso descontar 11% para a segurança social. Com uma ideia que eu acho que é relevante aqui sobre o dia de hoje, porque não foi a questão do salário mínimo, mas é a ideia da austeridade e do que é que ela significa para o país. E vai entrar no relatório da OIT. Exatamente, diretamente no relatório da OIT. Porque esse é outro dos grandes consensos nacionais do dia de hoje. A concertação, patronato e sindicatos o disseram ambos a uma voz que o relatório da OIT está correto quando diz que não é pelo caminho de mais austeridade que nós temos saída. O que o Governo nos diz é que, não ouvindo o que diz a OIT, não ouvindo o que dizem os patrões, não ouvindo o que dizem os sindicatos, vai continuar o caminho da austeridade com mais um orçamento de Estado que terá mais cortes acima daqueles que já existiam. Ora, mas temos que ser consequentes com isto. O salário mínimo, como nós sabemos, é um limite mínimo de pagamento salarial a trabalhadores. Não é um limite máximo. Nem é o salário médio. Nem é o salário médio. E nós não vemos no salário médio, que é perfeitamente livre, a economia por si e os empregadores por si, em acordo com os trabalhadores, a subirem o nível do salário médio que não é tutelado pelo Governo. Essa é uma tentativa de baralhar o jogo para ser o mesmo jogo, mas é por ordem óbvio, diferente. isto é óbvio. É ao contrário. Ninguém é obrigado a pagar o salário mínimo. É ao contrário. Então diz-se que o Governo não pode aumentar o salário mínimo. Eu não estou a dizer que o Governo não pode. Vocês estão a defender. Não, Pedro Filipe, não vamos... Esse argumento não colhe. Sabe porque é que esse argumento não colhe? Esse argumento não colhe porque, num momento de crise, infelizmente, as pessoas têm que se sujeitar. E isso, efetivamente, é não haver uma intervenção do Estado. Ou seja, é não haver regulação. E é deixar a selva do mercado a funcionar. Isso é uma coisa inacreditável. Essa choca-me. Admito perfeitamente. Peço só um ponto à mesa, portanto não podem falar todos ao mesmo tempo. Eu volto a reintroduzir aqui o tema. Na Alemanha, a discussão, neste momento, que era apontado como exemplo, é ter um salário mínimo. Hoje não existe. Porque o salário mínimo é regulador, não é? Claro, obviamente que sim, mas eu não disse o contrário. Sendo que em Portugal sabe pessoas que há muita gente a ganhar abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Aliás, esse é um dos grandes problemas. A ganhar menos que o salário mínimo. Um dos grandes problemas que estas políticas têm trazido, desde logo a imigração dos jovens, os problemas existentes no desemprego, mas também a forma de forma que é uma forma selvática, como se tratam as pessoas, obrigando as pessoas a trabalhar cada vez por valores mais baixos. Abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Isso é terrível. Mesmo quando se fala na criação de emprego. Bom, se a criação de emprego é criar emprego precário e criar emprego com salários na casa dos 400, 300 euros, como hoje ouvo falar, quero dizer que assim não vamos lá. Obviamente. Assim não vamos lá. E, portanto, com muito cuidado com esses anúncios. E, efetivamente, o que é curioso... Sim, mas não quer dizer que o emprego esteja a crescer seja emprego... Realmente é que levantou aqui, é que chamou a concertação social. É que há muito tempo que a concertação social, nomeadamente o patronato, diz que é a altura de rever e de falar sobre um novo salário mínimo. E o Governo pôs sempre. Isto é que é um facto. A questão do desemprego. O que tem sido uma enorme pressão para reduzir salários no privado não é a ação do Governo. O Governo não age diretamente sobre os salários, mas é o resultado das suas políticas, indiretamente. Políticas que tenham políticas de austeridade, que destruam a economia, aumentam o desemprego. E esse aumento do desemprego é o fator importante para a degradação do salário. Mais pessoas desempregadas, mais quem está à frente de uma empresa pode dizer, bem, se não quer por este salário, eu arranjo aqui 10 pessoas que queiram mais barato. Essa é a pressão. Quando o Governo nos diz que para o ano vamos ter ainda mais desemprego, a consequência é inevitável. É que através desse maior desemprego tem uma maior pressão para a redução do salário. Se o Governo não tem políticas que contenham esta redução salarial, e este era o aumento do salário mínimo, que só o Governo é que não aceita, porque diz que apenas nisso é que não consegue negociar com a Troika, então
o Governo está a ser um agente, por um lado, de políticas de austeridade que baixa salário, por outro lado, no impedir que a selva continue a degradar o valor do salário. Este é que é o problema. E eu sei que vocês sabem isso. Eu não estou aqui a dizer que vocês não sabem isso. Não há aqui uns iluminados de um lado e outras pessoas com falta de eletricidade no outro. Isso é no bairro do Lagarteiro. O que há aqui, claramente, são escolhas políticas. E essas escolhas políticas levam a que o Governo, quando tem a ver com questões laborais, tenha falta de força junto da Troika. Quando tem a ver com questões empresariais, tem muito mais força junto da Troika. Não é assim. Isso é um mito e não é verdade. Agora, tem força limitada perante a Troika, porque a Troika representa os credores e nós estamos... Eu quero dar a palavra ao Eduardo Teixeira, que já não fala há algum tempo. Quando nós falamos de um aumento de 15 euros salário mínimo, ou seja, numa empresa de 100 trabalhadores significa um aumento de 21 mil euros na despesa por ano. Ok, mete-lhe aqui mais 23%. Estamos a falar de 25 mil euros, 27 mil euros numa empresa com 100 trabalhadores. E há muitas empresas com 100 trabalhadores em que o salário médio, portanto, não tem significado. Esta oposição toda do Governo, ou este travar, como estava aqui a levantar o deputado Pedro Filipe Soares e o deputado Mota Andrade, depois de terem sido negociadas tantas coisas, será que a Troika é assim tão inflexível ou é mesmo para seguir o que o Primeiro-Ministro disse que vamos todos ter que empobrecer? Não, por amor de Deus. Eu acho a Troika tem sido inflexível, aplicou esta receita nos países onde interviu, teve descidas de salários que em Portugal era impensável e impossível, já a manutenção é difícil, como é óbvio, dos salários mínimos. Agora, a questão é que há um princípio da receita da Troika. E o que nós temos que ver, eu ouvi-os com toda a atenção, e o que temos que ver é que a situação portuguesa, quer se queira, quer não, há dados evidentes e que continua, repare, estes dados evidentes, nós temos o fim da recessão tecnicamente, não sou eu que o digo, nem é um wishful thinking meu, é o fim da recessão tecnicamente, temos crescimento económico, temos uma inversão do ciclo do desemprego, felizmente, inverter-se-á a tal tendência do mercado quando o ciclo do desemprego se inverter. Agora, infelizmente, e o drama é que isto ainda não chega à casa das pessoas, ainda não resolve o problema mensal de muitas famílias em chegarem ao fim do mês e em fazerem o dinheiro chegar ao fim do mês. Agora, o que é certo é que há dados objetivos de que este caminho, de alguma forma, pelos indicadores que estamos a ter, goste-se ou não, independentemente do relatório da OIT com o qual eu concordo em muita coisa, como já disse, este caminho, que foi o caminho prescrito e imposto pelos credores, pela Troika, é um caminho que, no caso português e neste momento, começam a haver sinais de recuperação económica, sinais de inversão dos fatores negativos, que são indesmentíveis. Agora podem dizer, isto é apesar da Troika, já sei que irão... Diz o Ministro da Economia sobre isso. Agora, diz ele que é um milagre. E eu percebo, mesmo, não sei, sem qualquer tipo de ironia, percebo a ideia dele. Porque a percepção de que tamanha austeridade nós conseguimos ter algum tipo de crescimento económico verdadeiramente só com um milagre, porque é contra todas as evidências e contra toda a expectativa. Nem o Governo acreditava, foi mesmo um milagre para mudar. Mas deixe-me tentar contrapor esses dados económicos com uma ideia. Eu, em primeiro lugar, para deixar bem claro, eu creio que nenhum de nós terá prazer em que as coisas corram mal. Nenhum de nós. Obviamente, eu espero que não. E todos nós esperamos que o país possa crescer, criar emprego com qualidade. Acho que o que nós divergimos é nas formas para lá chegar. Isso é que é o caminho que está em cima da mesa. A correr bem aquilo que o Governo diz, e eu relembro que o Governo não é perito em acertar previsões, bem pelo contrário, mas a correr bem o que o Governo diz, nós em 2014 vamos crescer 0,8% ao nível do PIB. Se isso acontecer, e se essa repetição acontecer ao longo dos próximos 12 anos, daqui a 12 anos nós vamos ter recuperado o PIB para os valores que estava em 2010. O que significa... A tendência, como se sabe, é uma tendência crescente, não é uma tendência infelizmente, de estabilidade. Não é. Basta ver documentos de estratégia orçamental. Quero repetir essa ideia outra vez? Nós perdemos, ao longo destes 3 anos, com a recessão de 2011 até 2013, e tendo em conta que não vai acabar em 2014, assumindo os dados do Governo, perdemos quase 8%, 7,5%. Esses valores, para serem repostos, isto é, para a riqueza do país ficar a uns níveis do início da crise, de 2010, a crescer 0,8%, a média anual, não é assim. São 12 anos. Filipe sabe muitíssimo bem, porque é conhecimento técnico e intelectual para saber que não é assim. Há um outro ponto. Até pode ser o contrário, até podemos ter um grande azar e haver uma recaída da economia internacional, mas não é assim. Há um ponto que é mais assustador do que isto.
se quisermos em vez de 0,8, suponhamos a crescer 1%. É crescente, essa é a média, crescente, não é? é crescente. Não é exponencial, não é? Não é Basta ver exponencial, o não vamos documento ao de estratégia 100%, orçamental do Governo. Mas é crescente. O documento de estratégia orçamental do Governo prevê para os próximos, e aquilo faz umas previsões a décadas, eu creio que nem o Governo sabe que elas são altamente falíveis, mas a média para a próxima década é de 1%, a média. Mesmo assim, estamos a falar em mais de 10 anos para repor a riqueza que tínhamos. Não era para ficarmos mais ricos do que estávamos. Sim, para e qual teria aquilo sido a que nós solução teríamos alternativa? Poderia sempre funcionar porque não foi aplicada. Pronto, ao limite. Neste contexto em que a maioria e o Governo sempre rejeitaram as soluções e os caminhos apresentados pela oposição, bem, essa é uma forma de argumentação que eu acho que não me parece muito já voltarei assim. Eduardo Teixeira, queria responder que... Não é forçosamente assim. Nós estamos a falar de riqueza, não estamos a falar também da recuperação que teremos em termos de anos do endividamento galopante que houve nos últimos anos em Portugal. E isso é que é, de facto, a preocupação, porque isso depois pesa e de que maneira no peso que o Estado tem no Orçamento do Estado e também no próprio PIB, e é um valor assustador, é muito mais assustador do que propriamente a questão da riqueza. E aí, meu caro, os dados são dados, são oficiais já lá vamos, então. E são muito importantes para que nós consigamos não ter um ponto de partida, mas ter uma inflexão. E esta questão destes 2 trimestres do ano de 2013 são questões muito importantes. Aqui já se verifica todas as opções que foram feitas e todas as medidas que foram aplicadas nos últimos 2 anos, porque de outra forma, com o plano, 2 anos e meio, de outra forma, com todas as medidas que foram apresentadas, que os 3 partidos acabaram por, no momento em que foram quase de joelhos do Partido Socialista a pedir ajuda internacional, nós estávamos numa situação dramática. Olha, por exemplo, estamos a falar da OIT. A OIT estava uma das medidas que pôs em cima da mesa... Mas o que o senhor está a dizer... Deixe-me só esclarecer. Que a taxa de juros para as empresas tem que baixar. Exatamente. A Alemanha, isso é muito importante para a economia ainda crescer mais. É muito importante para que as nossas empresas não bloqueiem o acesso ao crédito. Por isso é que o Governo vai criar um banco de desenvolvimento. Por isso é que a nossa preocupação na questão da Caixa de Depósitos é muito importante. Nós não podemos estar a cobrar em média, como diz a OIT, 5,5% ao crédito à economia, que muito dele é direto para o PIB, a nível da exportação, crédito à exportação, quando... Depois, temos os nossos concorrentes europeus a cobrar 2% ou até menos, no caso da Alemanha, e que faz que sejam situações incomparáveis. Agora, eu queria centrar este debate nesta questão da OIT, nas medidas que todos nos preocupam, todos nós consideramos que para haver competitividade e maior competitividade, os salários são baixos e que devem subir. Agora, a concertação social, algo que todos acreditamos que tem que funcionar, e aliás o membro do Governo hoje já teve a oportunidade de dizer, o Secretário de Estado do Emprego, de que terá essa preocupação na próxima concertação social. Agora, ao contrário do que o meu querido amigo Mota Andrade há pouco disse, que onde se sentam não só trabalhadores e o Governo, mas sentam-se também os empregadores têm essa noção, mas não têm essa abertura, por causa também das dificuldades que têm desta margem. Repare, qual é a taxa média de taxa de juros que cobra na margem? Espera aí, mas deixe-me só fazer este raciocínio. Qual é o hiato entre o financiamento às empresas, por exemplo, na Alemanha e em Portugal, na taxa de juros? São quase 4%. Mas espera, e isso torna as nossas empresas menos eficientes. A Confederação Empresarial de Portugal, não posso deixar. Espera, a Confederação Empresarial de Portugal já o disse, isso que estamos a crescer. A Confederação Empresarial de Portugal estamos todos de acordo, o salário mínimo tem que defende o aumento do salário mínimo. Por isso mesmo, em sede de subscreveu, digamos que o relatório da Organização Internacional do Trabalho. Estamos todos de acordo. Mas ao contrário do que eu estava a dizer, mas não se pode subscrever e depois fazer o contrário, dizer que o caminho contrário é que está certo. E quero trabalhadores qualificados. E para ter trabalhadores motivados, é certo, e há pouco o Raul Almeida disse muito bem, que nós, o salário médio não é solamente o salário mínimo. E um aumento, como há pouco disse, de 15 euros no salário, significa que é mais 50 cêntimos por dia. Claro que para quem recebe 435 euros é dinheiro. É dinheiro, forçosamente. Desculpe, mas nós temos... Isto não é uma questão de como é que eu lhe ia dizer? De ânimo no trabalho. Isto é uma questão de sobrevivência. São baixos. Estamos a falar de sobrevivência. Mas é também uma questão de um sinal que se dá às pessoas. Mas tem que estar esse sinal. O salário mínimo tem que ser a retribuição mínima com dignidade pelo trabalho. Repara uma coisa, não esqueçam o rendimento mínimo.
RSI que também está no relatório. Pôs isso fora de questão. E nós temos um grande trabalho de todos uma série de medidas. Olha, se nós pegarmos neste guião, é tudo ao contrário que nós temos estado a sentarmos dizer. todos à mesa, negociarmos esta questão, projetarmos o futuro para além desta legislatura, pensarmos o Estado... Falou em juros, deixe-me colocar numa questão olha, o Estado aliviará muito. Nós sabemos, eu vou-lhe já dar a palavra. Para que o Estado seja mais eficiente ao serviço dos cidadãos. Quando nós estamos a falar disto, e não é só deste assunto, e o senhor é um dos deputados que sustenta o governo, são os partidos mas todos temos são os partidos que venceram as eleições, é assim, o nosso sistema constitucional é assim. Mas temos opinião. Quando tudo o que o senhor está a dizer é o contrário do que diz o relatório, que o senhor diz que está certo. Não diz, meu caro. O relatório diz isso. O relatório fala na questão da taxa de juros, o relatório fala na questão todos nós sabemos que Portugal era autossuficiente se não tivesse juros para pagar. Na questão do vínculo. E todos nós aqui nesta mesa seríamos mais ricos também não tivéssemos juros para pagar. O relatório fala a questão é da renegociação. Até do RSI e fala na questão da nova abordagem da negociação coletiva. Muitos dos temas que na concertação social, como sabe, não tem muita, não só por parte, não é só o Governo que está em causa, nem todos os outros parceiros, a abordagem da negociação coletiva. Há muitos problemas. A CGTP tem sido um problema constante. A leitura, lendo-se o documento, eu tive a oportunidade de ler, como o senhor tem aí na frente. Melhorar o acesso ao crédito PME é uma das medidas que está, e proteger as empresas, é uma das medidas que este Orçamento de Estado já prevê. O documento não diz isso, mas estamos a discutir também já o Orçamento de Estado, porque o que diz o documento é que é contrário ao Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado também diz, ao contrário do que os meus queridos colegas estavam a dizer, é já o admitir um aumento na taxa de desemprego. São 60 mil novos desempregados que se perspectivam para 2014, passando a taxa de desemprego para 17,7. Isto segundo as melhores estimativas do Governo. Fora, obviamente, a destruição de emprego a que estamos a assistir todos os dias. E os senhores não têm, digamos assim, como eu disse, aliás, no início do programa, não conseguem emendar, não mudam a vossa estratégia. Se a OIT diz que pode crescer mais 108 mil empregos até 2015, aponta esse caminho. Eduardo, se eu puder agora. Eu ouvi-o com atenção, não concordei com nada, praticamente tudo o que disse, mas ouvi-o com atenção. Mas nós já nos esquecemos, por exemplo, que o ministro Vítor Gaspar era ministro há 6 meses. Sim. Que é curioso isso. E há 6 meses ele representava o alfa e o ômega disto tudo, para essa maioria. Ou seja, tudo tinha que ser assim. Foi o próprio ministro Vítor Gaspar que, com grande dignidade, mas também com grande estrondo, fez uma carta dizendo: enganei-me, nada disto está certo. Bem agora a OIT a dizer: isto não dá. Bem já a América, os Estados Unidos da América já criticaram a política na Europa. Veio outro dia a Dilma dizer: só com austeridade isto não dá. Veio hoje, em concertação social, a reconhecerem patrões, empregados, funcionários, perdão, à mesma mesa, sindicatos, à mesma mesa, dizendo: isto não dá. E os senhores continuam a dizer: isto é que está certo. E o que é que está certo? Mais cortes para 2014, cortes salariais na função pública, cortes nas pensões da Caixa Geral de Aposentações, cortes nas pensões contributivas de sobrevivências. Dou-lhe um exemplo. O IRC. Onde é que estão as propostas do Partido Socialista? O IRC. Onde é que estão as propostas do Partido Socialista? Vocês vêm com a proposta de baixar 2 pontos. Boa ideia. Não se pode criticar sem apresentar propostas. Boa ideia. Só que depois não dizem o resto. É que a melhor ideia não era essa. A melhor ideia foi aquela que vocês viabilizaram na Assembleia e que agora querem deixar de lado. Que era a que nós propusemos e que foi aprovada por maioria por todos os partidos de esquerda que votaram a favor dessa proposta. Os senhores viabilizaram com a abstenção, que é a proposta das micro, pequenas e médias empresas, até 12.500 euros, terem uma taxa de IRC só de 12,5%. Porquê? Porque são as empresas que mais emprego criam no país, que mais dificuldades têm, desde logo também o acesso ao financiamento, etc, etc. Há que apoiar. Esta é uma medida concreta. Os senhores disseram muito bem, só que depois arrumam. Nada disso aparece. O que é que aparece? 2%. 2% quem é que vai, digamos assim, beneficiar? As grandes empresas. Aliás, não é difícil. 2% de redução no IRC. 2% no IRC. Basta fazer um pequeno exercício, chegamos ao PSI 20, as maiores 16 empresas dão qualquer coisa em termos de poupar mais 100 e tal milhões de euros. Quer dizer, isto vai fazer o quê? Vai fazer com que a EDP pague menos ao Estado, certo? Isto talvez seja para compensar a taxa que depois puseram, a taxa energética. Mas há, portanto, um conjunto de medidas que não se entendem. E este é o exemplo.
Já para não falar no IVA da restauração. Mas voltando ao IRC, este é um exemplo. Havia todo o interesse em apoiar as micro e pequenas empresas. Porque, aliás, como sabem, também em termos do volume arrecadado de IRC, também são peanuts, porque o volume maior do IRC é exatamente arrecadado pelas maiores empresas, por aquelas que trabalham no mercado praticamente em regime de monopólio, das chamadas dos bens não tangíveis. Bom, todos compreenderam isto, só que lá está. Os 12,5% para os primeiros 12.500 euros ficam de lado. Os 2% para as grandes empresas aparecem. Eu acho que assim não vamos a lado nenhum. Isto não dá, não funciona. Criamos um regime Isto é um exemplo claro. Iremos criar um regime simplificado de tributação para as pequenas e médias empresas. Está previsto. Uma taxa Está previsto. Não é só questão da redução dos 23%. Há uma série de medidas que importa à economia e importa às empresas. Olha, o IMI, mais uma vez, neste orçamento, não tem cláusula de salvaguarda para o IMI. Nós já denunciámos isso. É evidente que as pessoas que nos estão a ouvir, que são proprietárias, têm as suas preocupações, como é óbvio. É mais um aumento do imposto. Sem cláusula de salvaguarda, isso pode ser um aumento que, em muitos casos, pode ser entre as famílias terem o equilíbrio das suas contas ou perderem esse equilíbrio. Quero dar a palavra ao Pedro Filipe Soares. Diga. Não, temos só que ter noção aqui numa coisa. Estamos... O que é curioso é que o Ministro, antes de ser Ministro, ai daqui Del Rey, que de facto isto não funciona. Possível. Vai para Ministro e diz que é um bom soldado, fica tudo na mesma. Não foi possível por uma questão muito simples, porque Portugal queria 4,5% de déficit para o próximo ano, a Troika não aceitou e obrigou aos 4%. E este meio por cento, por exemplo, pode significar, e digo-lhe isto muito à vontade, porque eu sei que o PS faz uma grande bandeira do IVA da restauração. Eu preferia ter uma descida de IRS que permitisse aumentar o consumo dos cidadãos em geral antes de mexer no IVA da restauração. Mas pronto, mas é uma bandeira do PS. Sei que há governantes que também gostariam de a pôr em prática. Não foi possível por causa deste meio ponto de diferença que é fundamental e que poderia absorver e encaixar este tipo de medidas. Está a dizer. Não, mas é óbvio, Fernando. É só fazer as contas e é... Eu só estou a dizer que o senhor está a dizer é novo. Eu nunca ouvi isso a ninguém. Mas é verdade. É esta a razão. Este meio por cento daria para encaixar uma descida do IVA. Ainda há mais avaliações da Troika. Agora só dizer uma coisa que me parece muito importante em relação a este debate. O Orçamento de Estado foi aprovado na Generalidade e foi apresentado na Generalidade. O Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro foram muito claros em convidar todas as forças políticas, com particular incidência no PS, porque é um partido do arco da governabilidade, a apresentarem propostas de alteração viáveis com contrapartidas do lado da receita, porque não se pode fazer despesa sem contrabalançar na receita, como é óbvio. Portanto, nada está perdido, nada é definitivo neste momento. Passado, e há 2 anos, nada é definitivo neste momento e, portanto, há total abertura para um diálogo alargado com as forças da oposição e ninguém disse que esta sua declaração orçamento é algumas perguntas, mas eu não lhe vou fazer. Porque quero passar a palavra ao Pedro Filipe Soares. Permita-me só, a jeito de balanço do que foi toda a aprendizagem orçamental com este governo, que nos 3 anos diz sempre a mesma coisa, que é as metas são muito difíceis de cumprir, muito apertadas, mas estamos dispostos a negociar, a trocar umas medidas por outras, tem a oposição capacidade para o fazer. O Bloco de Esquerda apresentou no último ano 190 propostas de alteração ao orçamento. 190. Nenhuma teve aprovação por parte do governo, ou por parte da maioria. Eu tenho alguma legitimidade para acreditar que elas não eram todas exorbitantes do ponto de vista da despesa e se calhar tinham alguma necessidade para serem aplicadas, mas não houve nenhuma abertura. E apresentaremos várias ao longo deste processo orçamental, teremos aí a capacidade de mostrar que há alternativas, porque de facto há. Tem sido indicado pelo tecido económico 2 grandes problemas na nossa economia. Um é o problema da falta de compradores. Entenda-se, rendimento das famílias, os salários não chegam para as pessoas, não há consumo. E isso há uma resposta inequívoca e direta que tem que haver uma redução do que é a carga de imposto. E para isso há escolhas. Poderíamos, por exemplo, tributar mais os grandes grupos económicos. O exemplo que é dado da Galp ou da EDP são os exemplos claros daqueles que ganham muito, pagam menos impostos que o que deveriam pagar, fruto de terem tributados mais os fundos imobiliários. Está a EDP, os partidos da maioria estão a propor uma taxa especial sobre as grandes empresas de telecomunicações, os tabacos. Lembra-se que o pagamento desses fundos imobiliários, 50%, já tinha sido prometido no passado.
só não está em aplicação porque o Governo, quando aplicou a lei anterior, a fez mal. E por isso é que agora está a corrigi-la, tentando dizer que ela é nova. Tentando dizer que ela é nova, mas não é nova. Ela já tinha sido o Governo, a proposta no passado. Quando cumpre promessas, é criticável. Há outro ponto. Pronto. Não é cumprir promessas. propor. É corrigir erros. É disso que estamos a falar. Basta ver a proposta do orçamento. É corrigir erros. É disso que nós estamos a falar. Mas há um outro ponto. É que o Governo diz, e faz gala disso, é que tem uma mão forte sobre os fundos imobiliários. Fundos imobiliários que vão passar a pagar metade do imposto que deveriam pagar. Ora, então, esta é a ideia do copo cheio, ou copo meio cheio, ou copo meio vazio. Eu vejo ao contrário. É que qualquer pessoa paga o IMI por inteiro. Até lhes retiraram agora a cláusula de salvaguarda. Os fundos imobiliários têm uma isenção de metade do pagamento do IMI. Fundos imobiliários... Não, têm uma isenção de metade... Não, vejamos as coisas como elas são. O que passam a ter... Antes tinham 100% de isenção... Não pagavam nada, agora pagam 50%. Retira-se tudo e dá-se metade. Pronto, ok. É uma visão. Continua a ter 50% até uma volta atrás diz que melhorou um bocadinho. Não, claro, melhorou 50%. Claro, concordo, é óbvio. Diz que se vai cobrar mais Mas aos é grupos importante energéticos o que que o pessoal está a dizer. É assim que as coisas são, de facto. As famílias não têm nenhum desconto. Nenhum desconto. O único desconto que tinham face à lei era a cláusula de salvaguarda e essa é retirada. Claro. O que significa que vão ter aumentos muito superiores ao que era antecipável. Quem fala de estabilidade fiscal, bem, prometiam ter uma cláusula de salvaguarda, bem, desaparece de um ano para o outro. Sobre as famílias não há estabilidade. E não há nenhum tipo de... O PS foi o primeiro a denunciar a isenção de pagamento que era 10 anos, passou para 8, 5, 3... Há um outro ponto que é curioso. Fala-se aqui, fazem gala disso, que vão ter agora a mão forte sobre as rendas milionárias da energia. Bem, a mão forte dará um acréscimo de cerca de 100 milhões de euros. Mas o que dizem a seguir, basta ouvir agora a Paulo Portas na sua recente deslocação à China, é nada temam. Porque nós temos aqui que ter uma aplicação desta taxa para mostrar que os sacrifícios são para todos. Mas depois já há aqui um desconto que nós metemos no bolso com o IRC. E vejamos o que é que acontece depois na análise. Não é a análise do Bloco de Esquerda. Vejamos, por exemplo, a análise da Banca Internacional, que diz que a taxa que será sobre a EDP, por exemplo, que a análise era concretamente a EDP, era um fundo de investimento que analisava a situação da EDP, o que diz é, não se preocupem, a EDP continua a ser um bom patamar de investimento para qualquer pessoa que queira investir, porque a taxa... É que para nós, ter empresas saudáveis em Portugal é bom. Não vamos discutir outras coisas, vamos discutir a taxa. Deve ser um defeito nosso. Não, isso é tentar meter outra discussão. Sim, empresas saudáveis é bom, mas é preciso saber como. Porque a taxa, afinal, vai ser compensada pela redução do IRC. Para serem saudáveis também, mas todas, com equidade. Sobre as pessoas não há nenhum desconto na sobretaxa de IRS, foram quase 30% que o IRS aumentou neste ano, não há qualquer redução sobre o IVA de bens essenciais, não há redução sobre setores de economia que fazem criação de emprego, que é a restauração. O que há é depois foi anunciado no guião para a reforma do Estado uma comissão para estudar a redução do IRS, por exemplo. Demonstra a vontade política do Eu agradeço imenso. Já nem chegamos ao guião da mesmo duas frases, que tem a ver com o financiamento. Sobre a questão do financiamento, porque é um outro dos problemas que nós temos, que é a diferença dos juros pagos pela Alemanha ou por Portugal, que é mau para as empresas e é mau para o Estado. O Estado paga muito mais do que paga a Alemanha. Sim, mas este governo, eu deixo uma proposta concreta. Este governo detém uma participação importante em grandes bancos privados, BPI, BCP e o Banif. Se tivesse a coragem de impor aquilo que tem por direito, quanto a sua voz vale nessa participação, poderia dizer que eles tinham que ter uma política de crédito para a economia. O que o Governo diz é que deu quase 6 mil milhões de euros a estes bancos e nada exige em troca, a não ser Também não deu, eles vão ter que pagar. Eles vão ter que pagar. Eles vão ter que pagar. O BPI já pagou uma parte grande. Não são como o Bloco de Esquerda que eles não pagam. Agradeço a orientação do crédito para as Muito obrigado. Se são intenções, ainda não vimos. É um documento aberto. E se há coisa que ficou clara aqui esta noite, como já tem acontecido noutras vezes, é que ninguém se pode queixar em casa de não ter percebido as diferenças. Elas estão às claras. Boa noite e obrigado.